Olá, gente, tudo bem? Como é que vai, meu povão? Bom, gente, eu já tinha feito um vídeo, né, sobre os 200 anos, né, de atraso que o Brasil teve, mas faltou algumas coisas, né, algumas explicações corretas, né. E agora eu vou fazer esse vídeo aqui, vocês prestem atenção um pouco, para ter a verdade exata dos fatos, né. Eu disse ali 200 anos, né, sem universidade, de fato foi, né, mas não expliquei algumas coisas, né. Então eu me senti na necessidade de fazer novamente esse vídeo, né, esclarecendo alguns pontos, né, que faltou no vídeo anterior, né. Inclusive eu até pensei, né, de tirar esse vídeo, né, mas eu falei: "Eu vou deixar", né. Por um motivo muito simples, né, porque na verdade, eu vou me basear aqui em 2 estados, né, a Bahia e o Paraná, que é onde eu moro, né, eu moro aqui no Paraná, né. Então eu conheço um pouco a história do Paraná, né. A Bahia eu não conheço, né, mas quem trouxe essa novidade, e depois eu fui verificar e é correto, né, foi o senador Otton Alencar, né. O senador Otton Alencar, ele estava dando as explicação dele, por que que ele não subiria, né, no palanque de maneira nenhuma com Flávio Bolsonaro e com essa turma do Bolsonaro, né. Então, para quem é bolsonarista, né, isso aí é um problema, né, porque eles não conseguem perceber, nem entender o motivo, né? Mas, explicando bem certo para vocês, esse Otto Alencar, esse senador, eu até gosto dele, ele não é petista, né? Não é um esquerdista, como a turma diz, né? Mas é um cidadão que ele tem uma visão mais coerente, né? Com a política, né? Nacional, né? Com as questões sociais, né? Que envolve, né? Então ele estava falando sobre as questões sociais da Bahia, né? Os programas sociais que foi implementado no governo, né, do Lula, no governo progressista, né, que eu costumo dizer, somos progressistas, né. Então ele estava explicando que esses motivos, né, e a necessidade que existe no Brasil ainda existe, né, nas questões sociais, né, de ter esses programas sociais, né. Mas o que me chamou mais atenção foi quando ele disse que a Bahia, né, ficou 200 anos, né, sem universidade federal. Não estou falando aqui de faculdade, estou falando de universidades federal, né. Por quê? Porque a universidade federal que a Bahia tinha até então, antes do governo progressista, do governo Lula se instalar, a universidade que a Bahia tinha era uma universidade que ela foi construída em 1808, né? Ainda na época do Império, né? Que foi, acho que não me falha a memória, Dom João VI, né? Que construiu essa universidade, Universidade de Medicina, né? A única universidade federal que a Bahia tinha, né? Em 1808. Isso significa que em 2008, tá? E fez 2 séculos com uma universidade só. Então, o atraso do Brasil se deve muito em função disso, né? Porque não foram construídas nada de universidades no Brasil durante todo esse período. Todo esse período. Passou vários governos. O governo militar, que ele veio, né, em 1964, na Revolução, com o objetivo de desenvolver o Brasil, na verdade o que eles fizeram foi um atraso. Por que que foi um atraso? Porque eles mesmos dizem, né, que o Brasil, na época de 64 até 70, ali pelos anos 80, né, ou próximo dos anos 80, o PIB do Brasil era superior ao PIB da China, né? E de fato, se você for buscar na história, né, econômica do Brasil, você vai encontrar que o PIB do Brasil, de fato, ele era maior do que o PIB da China, né? Agora, o problema todo que se encontra do governo militar e o fracasso que eu atribuo a eles, um grande fracasso do Brasil, na verdade eu acredito que eles atrasaram o Brasil aí em 100 anos, né? Ou um século por aí. Um século, 100 anos, né? Por quê? Porque se o PIB do Brasil era maior do que a China, tá? E de fato era, então o Brasil não era para estar na draga que estava, né? Porque a pobreza nessa época
de 64 até os anos 80, até 90, né? Era algo inacreditável, né? Uma pobreza tremenda. No entanto, o PIB do Brasil tinha crescido e não houve nenhum programa social que tirasse essas pessoas dessa situação, né? Até porque, o que ocorre? Quando eles falam isso, né? Desenvolvimento, fizeram algumas estradas, né? Rodovias, muito bom. Fizeram Itaipu, muito bom. Mas o incrível que pareça é que o governo deles não foi voltado para o povo, né? Porque a concentração de renda continuou nas mesmas coisas. Então eles não evoluíram nada, em absolutamente nada. Nem trouxeram muitos investimentos no Brasil, nada. É tudo engano, tudo engano. Até porque eu vou dar um dado para vocês. Olha só, essas empresas que promoveram esse crescimento do PIB no Brasil, nesta época, já estavam aí antes dos militares. Tá? Você pode pegar as indústrias automobilísticas que tem no Brasil hoje, tá? Com relação ao governo militar, só para você ter uma ideia, a Ford já estava aí, a Chevrolet já estava aí, a Dodge já estava aí, a Volkswagen já estava aí. Eles tinham tudo, já estava aí uma indústria automobilística formada no Brasil. Tá? Já estava aí. Além do mais, você tinha lá Volta Redonda, siderurgia, já estava aí. Tá? Os Minas, já estava aí. Então toda a base já estava aí. Era só eles terem uma visão administrativa melhor. Mas o que vai fazer? Né? Os militares eles não foram formados para isso. E até com razão. O erro deles foi querer se meter numa situação que não era de competência deles. O que eles entendem é a administração da caserna. Nem vida social eles entendem como a sociedade organizada funciona. Porque eles foram treinados para a vida da caserna. E a mente deles está na defesa territorial da terra. O Brasil, para eles, é terra. Né? Não que isso esteja errado, que uma das funções dele é resguardar mesmo a riqueza do país. O erro deles era se meter onde eles não deviam se meter. Foi isso. Porque na questão da China, a própria Coreia, né, tanto a do norte quanto a do sul, elas se desenvolveram. Mas o que eles fizeram? Quando a China, por exemplo, começou o crescimento, eles foram investir em quê? Foram investir em estudos, né, em faculdades, universidades. Né? E aí o povo aprendeu e formou técnicos, formou engenheiros, formou médicos, e hoje são o que são em função do quê? Da aplicação na educação, na formação do povo. Tá? Até porque a China, na época, na mesma época, as indústrias automobilísticas da China que tinha, elas tinham vindo da Rússia, né? Da Rússia. Depois, com o passar do tempo, esses russos, a maior parte deles, saíram da China e a China teve que desenvolver por conta própria a sua própria tecnologia. Então aplicaram na educação, na formação de técnico, engenheiro, e hoje é uma potência. Mas o Brasil ficou dormindo. Né? Só para você ter uma ideia, quando eu falei sobre a universidade que ficou 200 anos sem universidade na Bahia, tá? Os militares ficaram 20 anos, né? Ou 21 anos no poder. Tá? Se você for contar, você pega o governo do Jair Bolsonaro, que era um governo também, ele era um militar, embora fracassado, mas era, né? Ele colocou no governo dele 6 mil militares nos ministérios, secretarias e outras funções, tá? Para administrar o país. E os caras não conseguiram construir uma ponte. Você não tem obra nenhuma dele feita, não conseguiu construir uma ponte. Compreenderam? Então, por isso que eu posso dizer assim, 24 anos, né? Ao passo que, quando foi no governo Lula, que ele entrou, acho que em 2003, né? Das eleições de 2002, assumiu em 2003, e nessa Bahia, a qual o Otto Alencar fala, tá? Ele conseguiu construir, nos 2 primeiros mandatos dele, 3 universidades federais, fora as outras coisas. Agora, quanto ao Paraná, o Paraná na década de 80 tinha o quê? Tinha apenas uma universidade, se eu não me engano era a UFTPR, né? Universidade Federal Tecnológica do Paraná, né? Isso na década de 80. Quando, nesse mesmo período, o governo do Lula entrou, eles conseguiram colocar mais 2 ou 3 universidades, num período de 8 anos. Então não é questão de não ter recurso ou ter recurso, é questão de querer fazer investimento nesse setor. Após isso, esse período das universidades,
Depois veio muitas outras empresas para o Brasil se tornou campeão, chegando à 8ª economia do mundo, num mundo tecnológico já, numa produção boa. Não que o Brasil vendia tecnologia, mas tudo no Brasil melhorou, mesmo que as pessoas não queiram. Então, esses 200 anos sem universidade, que o Otto Alencar fala, que ele não vai votar em Bolsonaro, nem pode subir em palanque, com toda razão. Então, gente, para você ver a diferença de governos, né? Esquerda, direita, né? Isso depende muito da visão política de construção de um país, né? Coisa que o bolsonarismo não tem. Agora, eles estão tentando voltar novamente essa ideia com o Flávio Bolsonaro, tá? Para tentar resgatar e fazer o mesmo governo que o Bolsonaro fez. Aí vocês estão perdidos. Se ele partir dessa base, vocês estão perdidos. Vocês não, todos nós estamos lascados. Porque eles não sabem, né, como fazer. Não sabem, infelizmente. Então, gente, eu queria colocar para vocês essas coisas para complementar o vídeo passado, né, dos 200 anos sem universidade. Tá? Gente, obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, tá ok?